Localizada no paradisíaco Mar do Caribe, a ilha de Cuba é destino certo de milhares de turistas ano após ano. Sua história é marcada por conflitos sem fim, diversas contradições, belíssimas praias e charutos de primeira, fez do país um dos mais controversos de todo o continente americano. Símbolo de sucesso para uns e de fracasso para outros, Cuba é um grande paradoxo. Com uma taxa de alfabetização de quase 100%, uma das maiores do mundo, é o único país onde taxistas ganham mais do que médicos. É também um lugar onde a internet ainda é novidade. Boa parte dos carros são verdadeiras peças de museus, 2 moedas oficiais estão em circulação e, talvez o mais impressionante, um dos 2 únicos países do mundo onde não se vende Coca-Cola. Cuba foi explorada pelos espanhóis, pelos americanos e pelos soviéticos. Havana, sua capital, foi sede de luxuosos cassinos ligados à máfia americana, que tentou fazer da ilha a Monte Carlo do Caribe. Palco dos inflamados e infinitos discursos socialistas do notório Fidel Castro, Cuba é um exemplo real do que pode acontecer se um país se acertar os fatos. O país voltou a estampar os noticiários internacionais em julho de 2021, depois que manifestantes saíram às ruas numa rara demonstração de oposição ao regime comunista cubano, pedindo mais liberdade e menos repressão, além de reformas políticas. Os protestos em 2021 por parte da população em relação ao regime ditatorial dos irmãos Castro parecem dar início ao fim do fantasma de Fidel, um homem inteligente e talvez bem intencionado, que se tornou um tirano e governou tão somente através de uma ideologia, ao invés de se ater aos fatos. Situada a apenas 145 quilômetros dos Estados Unidos, a ilha de Cuba é uma nação cuja história recente, embora indiscutivelmente breve, está cercada de nomes históricos, como os de Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. E o fato de estar geograficamente tão próxima dos Estados Unidos é um dos fatores-chave que explica o porquê de Cuba, e não de outros países, ter um passado tão peculiar. Mas por que, dentre tantos outros países com características semelhantes, Cuba foi o único a protagonizar situações inéditas, como um severo embargo comercial por parte dos Estados Unidos, que existe há quase 70 anos? E por quanto tempo o fantasma de Fidel ainda assombrará o país? Quer aprender inglês para trabalhar de onde quiser ganhando em dólar, mas sem pagar longas e caras mensalidades? Confere o primeiro link da descrição. Fala galera, aqui é o Thales do canal Elementar. Se você é novo por aqui, a gente fala sobre negócios, economia e empreendedorismo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ativa o sininho de notificações e considere te tornar membro para nos apoiar a produzir mais vídeos como esse aqui. Desde que o continente americano foi ocupado pelos europeus, ele foi meticulosamente repartido entre as principais potências europeias, com o intuito de ocupação e, na maioria dos casos, de exploração. Oficialmente conhecida como República de Cuba, o país foi inicialmente explorado pela Espanha e depois passou ao domínio velado dos Estados Unidos como um protetorado. Um protetorado é um território ou país que possui certas características de Estado independente, mas que está subordinado a uma potência, que decide sua política externa e muitas vezes controla internamente seu governo, seu judiciário e suas instituições financeiras, sob a justificativa de fornecer proteção militar e diplomática em troca. Ou seja, um termo gentil para uma relação que na prática se assemelha muito mais à de uma colônia. Cuba se tornou independente da Espanha, mas logo foi indiretamente aprisionada pelos Estados Unidos. Foi estabelecido, por exemplo, que todos os produtos cubanos só poderiam ser exportados para os Estados Unidos e a preços baixíssimos, onde seriam revendidos por preços muito mais altos. Isso explica por que Cuba não enxergava nos Estados Unidos um aliado, mas sim um inimigo. O país finalmente se tornou independente e foi criada a República de Cuba, sob uma fundação frágil e sob um governo intervencionista que permitiria a criação da famosa base americana de Guantánamo, em pleno solo cubano. A presença massiva dos Estados Unidos nos negócios de Cuba era justificada pelo fato de os americanos gerarem emprego para os cubanos. Mas na prática, as relações de trabalho estabelecidas pelos americanos eram pouco vantajosas para os cubanos. Cuba continuou sendo explorada pelos Estados Unidos através de sucessivos governos corruptos, que permitiam que os americanos possuíssem o domínio da maior parte das terras aráveis da ilha, além de diversos empreendimentos no local, muitos deles ligados à máfia. Na década de 50, a máfia norte-americana construiu grandes hotéis, cassinos e boates na ilha. Para isso, contaram com o apoio do então presidente do país, que se beneficiava de tais negócios e havia participado não somente de um, mas de 2 golpes de Estado, além de ter sido eleito democraticamente uma única vez, utilizando um discurso populista. Fulgêncio Batista instalou uma ditadura e governou sobre uma base extremamente corrupta,
alinhado aos interesses americanos e sem qualquer compromisso com o povo cubano. Ele seria deposto anos depois pelos guerrilheiros liderados por Fidel Castro, dentre os quais estava o médico Ernesto Che Guevara. Juntos, eles conduziriam Cuba à revolução. No lugar de Batista entraria Castro, e no lugar do capitalismo selvagem praticado pelo tio Sam, as ideias que buscavam mais justiça propostas pelo socialismo. Fulgêncio recebia amplo apoio financeiro, militar e logístico por parte dos Estados Unidos. Ele suspendeu a Constituição que ele mesmo instaurou em 1940 e revogou liberdades políticas, incluindo o direito à greve. Ele se aproximou dos riquíssimos donos de terra que possuíam a maior parte das plantações de açúcar, o principal produto exportado por Cuba até então, e presidiu um país rumo à estagnação econômica. Eventualmente, Cuba chegou a um ponto onde a maior parte das plantações de cana-de-açúcar estavam nas mãos de norte-americanos, e os gringos eram responsáveis por cerca de 70% de todas as terras aráveis da ilha. O governo de Batista lucrava sistematicamente com a exploração das terras cubanas, negociando relações lucrativas até mesmo com a máfia, que passou a controlar diversos cassinos em Havana, além da venda de drogas e da prostituição. Para reprimir a onda de insatisfação que só crescia entre a população, Batista censurou a mídia e protagonizou momentos de terror envolvendo tortura e execuções públicas. O número de execuções cresceu sobretudo no fim da década de 50, quando os ideais socialistas começaram a se tornar cada vez mais populares entre o povo, como uma alternativa à sociedade repressiva, violenta e antidemocrática de Batista. 1º de janeiro de 1959 marcou a entrada do exército rebelde em Havana. Era o triunfo da Revolução Cubana e a derrubada do então ditador. Cuba estava, enfim, livre, mas não por muito tempo. Quando a gente pensa em um ditador, é comum pensar em líderes autoritários que tomaram o poder à força. Mas a verdade é que grande parte dos ditadores que conhecemos hoje chegaram ao poder de forma legítima, através de métodos legais ou mesmo com um apoio popular. É verdade que muitas vezes eles tomam o poder por meio de um golpe de Estado, mas nomes como Hitler e Mussolini, acredite ou não, utilizaram meios legais e, uma vez no poder, foram gradualmente se livrando das restrições legais que limitavam a sua autoridade. Foi assim com Fidel Castro. Bacharel em Direito, Fidel e seu irmão vinham de uma família de classe média relativamente abastada. Ele e seu irmão Raul largaram tudo para se juntar ao ideal e liderar uma revolução contra o então ditador Fulgêncio Batista. Considerado herói por uns e vilão por outros, fato é que a ascensão de Fidel ao poder, apesar de ter sido através de uma guerrilha, contou com o apoio de um povo que há anos vinha sendo explorado, assassinado, oprimido e humilhado. Esses sentimentos fizeram o povo cubano abraçar a revolução e o regime Castro quando ele se proclamou primeiro-ministro em 1959. Timothy Snyder, autor do livro Sobre a Tirania, diz que a maior parte do poder do autoritarismo é concedida voluntariamente. O erro está em presumir que os governantes que chegaram ao poder por meio das instituições não possam mudar ou destruir essas mesmas instituições. Menos de um ano foi necessário para que a nova ordem nazista se consolidasse. Em 1933, a Alemanha tinha se tornado um estado de partido único, no qual todas as principais instituições estavam subjugadas. Em novembro daquele ano, as autoridades alemãs realizaram eleições parlamentares sem oposição e um referendo sobre a questão para a qual todos sabiam qual era a resposta correta, para confirmar a nova ordem alemã. Alguns judeus alemães votaram como os líderes nazistas desejavam que eles votassem, na esperança de que esse gesto de lealdade os aproximasse do novo governo. Não é preciso dizer qual foi o desfecho dessa história. Sob o regime de Castro, que começou como uma revolta popular, as eleições livres e democráticas logo foram suspensas e a oposição silenciada. Durante uma entrevista exclusiva concedida à ABC nos anos 70, quando questionado sobre por que não permitir eleições livres em Cuba, Castro afirmou que minha ideia de democracia não é a mesma de vocês. E certamente não era a mesma do povo cubano. O governo de Castro também limitou as posses de terras, aboliu negócios privados e aqueles que desejassem deixar a ilha em busca de uma vida melhor no exterior só podiam levar uma mala e alguns pertences. Na antiguidade, ditador era aquele a quem era concedido temporariamente um significativo poder sobre o Estado em tempos de guerra. Seu mandato durava 6 meses. Hoje o termo é normalmente usado para descrever líderes que possuem muito mais poder do que deveriam e que normalmente governam de modo a satisfazer suas próprias ambições, sejam elas quais forem, e não as do povo. Enquanto isso, as relações entre os Estados Unidos e a Cuba revolucionária começavam com o pé esquerdo, e quando os Estados Unidos não apoiaram o novo regime, o governo cubano tomou todos os negócios americanos que haviam na ilha,
incluindo terras, fábricas, refinarias de petróleo e até mesmo os cassinos ligados à máfia. Evidentemente, isso enfureceu os americanos, que não foram indenizados e que lucravam absurdos com a exploração da ilha. Foi quando o governo americano rompeu relações diplomáticas com Cuba. E em 1962, o então presidente Kennedy deu início ao famoso embargo econômico que dura até hoje. O embargo, inicialmente imposto por Kennedy, não envolvia remédios e alimentos. A justificativa do embargo foi a Lei de Assistência Externa aprovada um ano antes, em 1961, e que permitia ao presidente impor medidas desse tipo até que o governo cubano finalmente indenizasse os cidadãos norte-americanos pelas perdas relacionadas às estatizações. Um embargo é um bloqueio econômico que acontece basicamente quando o governo proíbe seu país de importar, exportar ou praticar determinadas atividades econômicas com um país específico. Geralmente isso é feito para pressionar a economia do país embargado e fazer ele ceder a certos interesses, ou como forma de retaliação, ou ainda os dois, como foi o caso de Cuba. O bloqueio comercial imposto pelos Estados Unidos envolvia a proibição de exportação de quase todos os tipos de mercadoria a Cuba e fez a economia do país definhar, se tornando cada vez mais frágil. Para você ter uma ideia, os irmãos Castro estiveram no poder por 6 décadas. Nesse meio tempo, lidaram com 11 presidentes norte-americanos, democraticamente eleitos. Todos eles, cada um à sua maneira, manteve o embargo inicialmente imposto por Kennedy. Em 92, o embargo vira lei e em 96, o Congresso dos Estados Unidos aprova a Lei Helms-Burton. O principal objetivo era limitar as operações comerciais de outros países com Cuba, o que levou o bloqueio econômico a novos níveis. A lei proibiu os cidadãos norte-americanos de realizar negócios dentro de Cuba ou com o governo cubano. A justificativa foi a falta de liberdade política e econômica, além de violações aos direitos humanos praticados pelo regime de Castro. Em 1999, o presidente Bill Clinton expandiu o embargo comercial, proibindo também que subsidiárias estrangeiras de empresas norte-americanas negociassem com Cuba. No ano seguinte, a promulgação de uma nova lei fez os Estados Unidos afrouxarem um pouco o embargo e autorizarem novamente a venda de certos alimentos, medicamentos e equipamentos médicos. Os exportadores agrícolas dos Estados Unidos rapidamente estabeleceram uma posição na ilha, com a exportação atingindo um pico de 684 milhões de dólares em 2008. Em 2016, durante o segundo mandato do presidente Barack Obama, ele reduziu as restrições ao comércio com Cuba. Mas os americanos não ficaram só no espectro econômico da rivalidade quando Castro chegou ao poder. O conflito de interesses entre os dois países levou a um dos episódios mais marcantes da história recente, a invasão da Baía dos Porcos. Os Estados Unidos não sujaram as mãos diretamente nesse evento, mas a CIA treinou e financiou um grupo paramilitar de 1.400 cubanos exilados que tentariam invadir Cuba através da Baía dos Porcos e depor o governo de Fidel Castro ainda em 1961. O plano falhou e quase todos os invasores foram presos ou mortos. Depois disso, foram mais de 600 tentativas por parte da CIA de assassinar Fidel Castro. Fidel se viu isolado no mundo e sabia que precisava de uma alternativa para driblar o embargo imposto pelos americanos. E para a sorte dele, nessa época, o mundo vivia em plena Guerra Fria e os Estados Unidos, seus maiores inimigos, agora também eram o maior inimigo de uma outra superpotência. E já que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, Cuba se aproximou da União Soviética. Foi quando Castro se declarou publicamente marxista-leninista. Agora Cuba contava com um fortíssimo parceiro comercial, além de ter uma grande potência militar ao seu lado. A União Soviética passou a abastecer Cuba e a comprar subsídios à ilha, fortalecendo sua economia. Todo mundo saía ganhando com essa nova parceria, menos os Estados Unidos, é claro, especialmente quando os soviéticos instalaram nada menos que lançadores de mísseis nucleares na ilha de Castro. Quando os vizinhos do norte descobriram isso em outubro de 1962, a situação toda virou uma bomba relógio nuclear prestes a explodir. A importância de Cuba para a União Soviética era meramente estratégica. O país ficava a poucos quilômetros do seu principal inimigo, e ter um aliado tão perto assim era uma excelente forma de pressionar o governo norte-americano. Esse episódio ficou conhecido como a crise dos mísseis de Cuba, e foi com certeza um dos momentos mais tensos da história da humanidade. Durante 13 dias, o mundo assistiu em pânico ao possível início de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Uma única bomba, um único botão e um mundo destruído. Segundo Adlai Stevenson, embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, as esperanças da humanidade estão concentradas nesta sala. As ações que tomarmos podem determinar o futuro da civilização.
A guerra nunca aconteceu, já que estamos todos aqui, mas aqui vai uma descrição hipotética do historiador americano Martin Sheridan, caso os botões tivessem sido apertados. A Guerra dos Mísseis de Cuba foi a guerra mais devastadora da história mundial. O número estimado de mortes norte-americanas foi mais de 200 milhões. O dobro, talvez até o quádruplo disso, foi o número de cidadãos soviéticos, europeus, orientais e chineses mortos. E ninguém tem dados confiáveis sobre quantos europeus ocidentais, africanos, asiáticos, australianos e outros foram mortos pela radiação que envolveu o globo. Cuba imediatamente virou um deserto e pouca coisa sobrou em Moscou e em Washington. Todo esse cenário foi evitado quando, ainda em 1962, o presidente norte-americano John F. Kennedy e o líder soviético Nikita Khrushchev firmaram um acordo onde os mísseis de Cuba seriam retirados pelos soviéticos. E, em troca disso, os americanos tirariam seus mísseis da Turquia, além de garantir que não invadiriam Cuba novamente, como fizeram no episódio da Baía dos Porcos. Nas 3 décadas seguintes, Castro deu seguimento ao seu governo controverso, financiando e enviando combatentes em apoio a movimentos de esquerda na África e América Latina, criando uma milícia civil responsável por denunciar e combater atos contra-revolucionários e multiplicando o tamanho do exército cubano. Mas já no final da década de 80, Castro estava prestes a passar por um dos piores e mais inesperados eventos do século, o fim da União Soviética. Com o mundo comunista desmoronando em 1991 devido à dissolução do bloco soviético, o regime de Fidel Castro sofreu um imenso golpe. Tinha acabado de perder não só o seu maior parceiro comercial, mas aquele que até então sustentava suas políticas de governo. Castro chegou a afirmar que falar do colapso da União Soviética é como falar do sol parando de brilhar. Tamanha era a importância da União Soviética para Cuba. Sem uma superpotência do seu lado e sem o apoio dos programas de assistência econômica dos soviéticos, tudo indicava que o governo cubano, o único representante do socialismo no Ocidente, também acabaria sucumbindo. Apesar de tudo e por incrível que pareça, Cuba, através de Fidel, se manteve firme e não abandonou sua ideologia. Mas isso não quer dizer que o país, e especialmente o povo, não tenham sofrido as consequências disso. Com o colapso da União Soviética, Cuba entrou em uma severa crise econômica, uma época que o governo apelidou de período especial em tempos de paz. Nessa época, o país deixou de receber mais de 6 bilhões de dólares anuais em assistência dos soviéticos e perdeu mais de 80% de suas importações e exportações. As indústrias cubanas foram paralisadas com falta de combustíveis antes fornecidos pelos soviéticos, causando uma queda de 90% na capacidade de produção do país. O embargo imposto à ilha pelos americanos agora tinha consequências muito mais graves. Esse foi um período sombrio para os cubanos, marcado por fome, pobreza, escassez de produtos e blackouts constantes, semelhante à atual crise econômica na Venezuela de Nicolás Maduro. Segundo Robert McNamara, secretário de Defesa dos Estados Unidos durante os críticos anos de 1961 a 1968, Fidel não recebeu o devido reconhecimento. Ele era um homem muito inteligente, extremamente letrado. Ele fez muito por Cuba. Ele reduziu as taxas de analfabetismo e melhorou a educação. E concluiu, mas ele é um ideólogo que tomou péssimas decisões em relação à economia. Ele falhou em gerir a economia cubana, especialmente ao se recusar a usar certos princípios de mercado, apesar das sanções impostas pelos Estados Unidos. Ele cometeu um grande erro em relação a isso. A história me absolverá. É o que afirma Castro em uma de suas mais célebres frases. Será um país com 99% de alfabetizados, onde a educação é usada para doutrinar a população que pouco ensina a pensar. Educação superior garantida pelo Estado, mas uma economia que não consegue absorver os profissionais que formam. Atendimento médico público gratuito, mas um salário médio equivalente a pouco mais de 35 dólares por mês. Saúde e moradia fornecidas pelo Estado, mas sob condições precárias. Acesso a alimentos a preços subsidiados pelo Estado, mas com racionamento tão intenso que a maioria passa fome e tem que recorrer ao mercado negro. Um verdadeiro fracasso econômico escondido atrás de falsos indicadores de sucesso. Com a população faminta, há relatos de que os gatos começaram a desaparecer das ruas e alguns animais do zoológico de Havana sumiram, indo parar no prato de algumas pessoas. Foi estimado que o cubano perdeu em média 9 quilogramas durante os primeiros anos da recessão. E eles tiveram que se acostumar a esperar em filas enormes para ter uma chance de comprar um pouco de comida. Os frequentes apagões chegavam a durar 16 horas seguidas. A situação era tão alarmante que o governo foi obrigado a implementar rígidos programas de cortes de gastos e racionamento, que tinham sido planejados somente para cenários de guerra.
Na tentativa de amenizar os efeitos da crise e retomar o controle da economia do país, Castro lançou uma série de reformas econômicas, incluindo a abertura à iniciativa privada e a possibilidade de empresas estrangeiras se instalarem em Cuba. Reformas que, de certa forma, se assemelham às que ocorreram durante a abertura econômica da China. É claro que, mesmo assim, o Estado continua exercendo um forte controle em cima das atividades econômicas, mesmo as da iniciativa privada. O governo cubano assumia 50% do controle de cada negócio estrangeiro a ser instalado na ilha. O turismo foi outra grande aposta de Fidel Castro, que fez o setor virar a principal atividade econômica do país. O investimento em turismo criou um grande mercado de trabalho em torno do setor e atraiu várias companhias hoteleiras europeias. O turismo em Cuba se mostrou tão bem sucedido que trabalhadores que lidavam diretamente com estrangeiros, como taxistas, guias e garçons, passaram a ser vistos como um grupo privilegiado, já que, ao contrário dos outros, eles normalmente acabavam sendo pagos em dólar ou euro, ou seja, em moedas muito mais valiosas. Por outro lado, alguns pontos turísticos são banidos para os cubanos, permitindo acesso apenas para os turistas. Em meio à crise decorrente do fim da União Soviética, em agosto de 1994 ocorreu uma das raras manifestações em oposição ao governo desde a Revolução, onde centenas de pessoas se reuniram em Havana e gritaram por liberdade. A polícia tentou reprimir os protestos e conflitos foram inevitáveis. Castro respondeu aos protestos acusando os Estados Unidos de incentivar a fuga dos cubanos e ameaçou não impedir caso isso acontecesse, o que causaria uma onda de imigrantes cubanos chegando ilegalmente ao território norte-americano de barco. Os primeiros anos da crise foram os mais severos, mas as providências de flexibilização econômica tomadas pelo governo começaram a amenizar a situação da metade dos anos 90 até o fim da década. Quando Hugo Chávez assumiu o poder da Venezuela em 1999, Fidel pôde respirar um pouco mais aliviado, porque o governo de Chávez imediatamente estabeleceu relações muito próximas com Cuba. Na época, a Venezuela era um país muito mais rico que Cuba, tendo o triplo do PIB cubano, e à medida em que Chávez avançava no poder, o país parecia viver uma prosperidade sem fim, fruto de suas imensas reservas de petróleo. Não demorou muito e a Venezuela assumiu o papel que a antiga União Soviética tinha para a economia cubana, e o tal período especial parecia finalmente ter acabado. A relação entre Chávez e Castro era tão próxima que Chávez chegou a enaltecer a união entre os dois povos, se referindo a Castro como irmão. Na década dos anos 2000, Cuba se recuperou em definitivo da crise na década anterior. Em 2008, Fidel passou o poder oficialmente para seu irmão Raul Castro. Juntos, os Castros marcam mais de 50 anos no poder. Mas nos últimos anos, o regime do Partido Comunista Cubano tem visto a realidade de seu país se aproximar àquela dos anos 90, e o fantasma de um novo período especial paira sobre os cubanos. Em 2020, o PIB de Cuba encolheu mais de 10%, e economistas estimam que a inflação pode chegar até 500%, a pior queda desde a crise dos anos 90. Mais uma vez, isso tem a ver com a queda do seu principal parceiro comercial e novo financiador, dessa vez a Venezuela, e com o embargo americano enrijecido durante a presidência de Trump. Com o colapso da economia venezuelana iniciado em 2014, as exportações para seus parceiros em Cuba caíram 70% até 2016, sendo o petróleo o principal produto enviado à ilha. Agora, o povo cubano enfrenta tudo de novo: escassez de alimentos, medicamentos e outros produtos básicos, além de novos blackouts constantes pela falta de combustíveis. A pandemia também acentuou problemas que já existiam. Insatisfeitos com as atuais condições do país e com medo de um novo período especial, milhares de cubanos foram às ruas protestar contra o governo, pedindo liberdade e condenando a escassez de comida e medicamentos e a escalada nos novos preços dos produtos. O regime respondeu prontamente chamando os manifestantes de mercenários e contra-revolucionários, acusando os Estados Unidos de financiar e instigar os protestos e prendendo dezenas de pessoas. Essa parece ser a carta na manga quando as coisas vão mal, culpar os Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos também não são os mocinhos nessa história. Essa história não tem nenhum mocinho. Segundo o memorando secreto de Lester Mallory, diplomata e subsecretário adjunto do governo norte-americano no período, as sanções contra Cuba não são simplesmente uma restrição ao comércio. O governo dos Estados Unidos procurou gerar fome e desespero na população para criar uma mudança de governo. O memorando diz que a maioria dos cubanos apoiavam Castro na época. Não existia oposição política e eficaz. O único jeito possível de fazer o governo perder apoio doméstico era provocando frustração e desencorajando através de insatisfação econômica e dificuldades.
Cada meio possível devia ser imediatamente utilizado para enfraquecer a vida econômica, negando a Cuba fundos e suprimentos para reduzir o salário real e nominal, com o objetivo de provocar fome, desespero e a derrubada do governo. Mas Cuba também não coopera. É verdade que eles estão sob o embargo americano e é verdade que isso complica as coisas, especialmente depois das últimas medidas do então presidente Trump. Mas, teoricamente, Cuba não é proibida de negociar com outros países e outras empresas, embora dificulte muito, pois existe o risco de retaliação norte-americana. De qualquer forma, o embargo por si só não resume ou justifica o lado trágico da história de Cuba, muito menos a pobreza e a miséria que atingem o país. Segundo Gamarra, professor de política internacional da Universidade Internacional da Flórida, o embargo tem sido a forma de justificar o fracasso da revolução. Muito do que está acontecendo agora é produto do acesso dos cubanos ao mundo por meio das comunicações. Diogo Costa, mestre em ciência política, afirma que antes de 1959 o problema de Cuba era a presença de relações econômicas com os Estados Unidos. Depois, o problema se tornou a ausência de relações econômicas com os Estados Unidos. Por anos ou até décadas, Cuba estava alinhada economicamente com a União Soviética e isso lhe colocou numa situação econômica favorável. Em seguida, estabeleceu uma relação com a Venezuela, que da mesma forma possibilitou uma atividade econômica positiva. Mas após o início da crise na Venezuela, Cuba não teve a quem recorrer. Mas Cuba pode negociar com outros países e faz isso com muitos deles. Embora empresas americanas e suas subsidiárias ao redor do mundo não possam negociar com Cuba, outras empresas podem. Claro que muitas empresas evitam negociar com os Estados Unidos e por ter medo de alguma retaliação, mas o problema de Cuba vai muito além das sanções. Um dos motivos é por falta de oferta. Cuba tem poucas coisas de valor para vender. Cuba é pobre porque o trabalho dos cubanos não é produtivo. Produtivo no sentido de ter qualidade e agregar valor ao trabalho desempenhado, respondendo às necessidades do mercado. O acesso à internet, que só recentemente foi sendo liberado, ainda que sob controle rígido do governo, se mostrou fundamental de protestos organizados pelas redes sociais. Por isso, o governo voltou a recorrer à censura e interrompeu a internet no país, numa tentativa de dificultar o fluxo de informações. Mas informação é poder. A era da informação e o uso de redes sociais é certamente um dos meios para causar uma possível convulsão social e a queda no regime ditatorial cubano, assim como aconteceu com Muammar Gaddafi na Líbia, durante a Primavera Árabe. No fim, é improvável que o governo de Cuba esteja disposto a realizar reformas políticas para acabar com suas próprias regalias. As antigas táticas de repressão, censura e controle rígido da população ainda funcionam, e o povo cubano continua sob a mira das armas revolucionárias. Fidel Castro construiu uma narrativa forte e vendeu um sonho ao povo, que viu em suas palavras um caminho para se libertar do ditador da época, Fulgêncio Batista. Na ditadura de Fidel, o povo era bonificado por denunciar seus vizinhos, e o julgamento de seus opositores políticos e ideológicos era feito pelo pelotão de fuzilamento. Durante as décadas em que esteve no poder, doutrinou os jovens, controlou a mídia e restringiu o acesso à informação. Fidel Castro morreu em 2000. Aos 90 anos com uma fortuna estimada na casa de bilhões de dólares. Seus filhos e netos desfrutaram e ainda desfrutam do melhor que o capitalismo tem a oferecer. A própria revolução de Fidel Castro parecia improvável no início, e mesmo assim aconteceu. Então, quem sabe, ainda existe esperança para Cuba. Se Cuba realmente vai conseguir se livrar da ditadura, da censura e da miséria e construir uma economia livre e democrática, só o tempo dirá. Porque enquanto uns lutam pelo país, verdade é que muitos preferem fugir do que correr o risco da prisão e morte.
Embora seja bizarro pensar que em Cuba o carregador de malas do hotel ganhe mais que um neurocirurgião, por ganhar gorjetas em dólar ou euro, a gente pode tirar um grande aprendizado nisso. Que mesmo em um país que não tenha todos os problemas de Cuba, ganhar em moeda forte e gastar em uma moeda fraca sempre vai gerar mais riqueza. É exatamente o que você pode fazer aqui no Brasil, trabalhando para uma empresa do exterior. E tudo o que você precisa saber é saber falar inglês. Para isso, confere no primeiro link da descrição desse vídeo aqui um curso de inglês que eu te recomendo para fazer online, que não te enrola por anos cobrando taxa de matrícula e mensalidade cara. Para conferir, é só descer a tela aqui na descrição e acessar o primeiro link. O que você achou desse vídeo? Acredita que Cuba ainda tem alguma esperança? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. E compartilhe esse vídeo com um amigo e nos segue lá no Instagram em @canal.elementar. Aqui na tela tem outros 2 vídeos, escolhe um deles que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Um grande abraço e até mais.